A chuva batia na janela do nosso apartamento em Brooklyn. O som era como um tambor, refletindo a confusão no meu peito. Eu estava paralisado, olhando para Ethan, cambaleando para dentro. Seu cabelo preto grudado na testa, seus olhos azuis, atordoado por whisky e algo mais escuro. Talvez ciúmes ou algo que eu nunca tive coragem de nomear. Ele me olhou, e só com aquele olhar ardente, emoções enterradas por anos vieram à tona, ameaçando destruir tudo. Eu amei Ethan Caldwell desde o dia em que nos conhecemos. Calouro na NYU, desajeitado, carente, vivendo em um quartinho de dormitório pequeno com a pintura descascando e sonhos grandes demais para o que tínhamos no bolso. Naquela época, ele sorria e conversava até tarde da noite. Sua voz era como uma âncora quente na escuridão, prometendo que juntos conquistaríamos o mundo. Mas eu, Lucas, era o silencioso, escondendo meu coração atrás de cadernos de esboços e poesias inacabadas, com medo da verdade. Eu amei meu melhor amigo, e ele nunca iria me amar. Mas esta noite, algo era diferente. Ethan headed in a wall bar in East Village, mergulhado na tristeza. Me ver here com Sam, um colega que flertou descaradamente na nossa inauguração da galeria. Eu não tinha intenção de causar problemas. Sam era apenas um amigo. Mas as mensagens de Ethan ficaram cada vez mais afiadas, imprevisíveis. E agora ele estava aqui, encharcado e balançando, me encarando como se eu o tivesse traído. Você é minha, ele disse, gaguejando. Sua voz era baixa, como uma confissão de algum lugar profundo. Eu prendi a respiração e a sala giravá. Isso é real ou só o álcool falando? Eu o ajudei a se levantar, levando-o até o sofá, seu casaco molhado grudando em seus ombros largos. Ethan, você está bêbado. Você não quis dizer isso. Minha voz tremia, traindo a esperança que eu havia enterrado durante todos esses anos. Ele segurou meu pulso, firme, mas não de forma agressiva. Seu olhar me fitava com uma intensidade que queimava minha pele. Não me diga o que você quer dizer, Lucas, ele disse, suas palavras gaguejantes, mas intensas. Eu o vi sorrir para você, como você costumava sorrir para mim. Meu coração batia acelerado. Um traidor me traiu. Eu queria gritar que nunca deixei de sorrir para ele. Que cada esboço número, meu caderno, cada café da noite. Cada piada boba que compartilhamos estava entrelaçada com um amor que eu não conseguia expressar. Mas o medo me deteve. Tinha medo de estragar a delicada balança da nossa amizade. Tinha medo de perder a única pessoa que fazia Nova York ser um lar. Ele estava imaginando tudo, eu disse, puxando a mão, embora todos os nervos do meu corpo implorassem para ficar perto. Para eu trazer um pouco de água para ele. Ele não solto. Em vez disso, ele se inclina mais perto. Seu hálito quente toca em mim. Meu rosto, whisky e chuva se misturam no ar entre nós. Você não entende? Ele sussurra, sua voz agora suave, quase quebrando. Sempre foi você, Lucas, sempre. Essas palavras soam como um raio, eletrificando e perigoso. E naquele momento, deixei-me acreditar nelas. Mas a dúvida começou a surgir, fria e familiar. Ele está bêbado. Ele está com ciúmes. Amanhã ele vai acordar, rindo. E eu terei que juntar os pedaços do meu coração novamente. Eu me desviei, ocupado em pegar um copo d'água na cozinha, tentando ignorar minhas mãos trêmulas. Nosso apartamento é pequeno, cheio de memórias. A lâmpada comprada na loja de segunda mão pela qual brigamos. As fotos Polaroid presas na geladeira. O violão do Ethan,
encostado na parede. Cada canto guarda uma parte de nós, uma vida que construímos, sem nunca ultrapassar aquela linha. Mas esta noite, essa linha parece um clichê, e eu só posso me deixar cair mais uma vez. Lucas, ele chama, sua voz agora mais calma, embora ainda rouca de emoção. Eu olho de volta e vejo que ele está se levantando, passando a mão pelo cabelo molhado, parecendo mais ele, mas não menos forte. Eu não estou apenas bêbado. É verdade, eu já fui um covarde. Certo, mas ver ele com Sam me deixou paralisado. Eu não posso continuar, fingindo que não sinto isso. Eu congelei. O copo de vidro escorregou da minha mão e caiu, com um barulho alto na pia. Minha mente gira, retrocedendo em cada momento que compartilhamos. As noites em que ficamos acordados, assistindo a filmes antigos. A maneira como ele jogava o braço sobre meu ombro, como se nada estivesse acontecendo. As vezes que o peguei encarando e me dizendo que era só amizade. Ele realmente se sente assim? Ou isso é apenas um momento passageiro? Uma rachadura na fachada que amanhã vai se fechar. Ethan, não. Eu digo, minha voz quase um sussurro. Não diga coisas que você vai se arrepender. Mas ele se levantou, encurtando a distância entre nós. Sua presença é opressiva. Ele para a poucos centímetros de mim. Suas mãos, mesmo pairando perto do meu rosto, como se tivesse medo de me tocar, mas quisesse muito tentar. Eu me arrependo de não ter dito isso antes. Ele diz, com uma voz profunda e trêmula. Ele se arrepende de ter deixado você pensar que era só seu colega de quarto. Você... tudo, Lucas. O ar está tão denso, tão pesado como as possibilidades. Eu quero acreditar nele. Quero me apoiar em seu toque e deixar este mundo desaparecer. Mas anos escondendo meu coração me fazem hesitar. E se isso for um erro? E se eu abrir meu coração só para perdê-lo? Ele está pensando de forma confusa. Eu digo, recuando, embora uma parte de mim grite para que eu fique. Durma. Nós vamos conversar amanhã. O rosto dele se entristeceu. Uma dor rápida apareceu em sua expressão, mas ele não contestou. Ele assentiu lentamente, resignado, mas ele não contestou. Ele assentiu lentamente, resignado, e se deixou cair no sofá. Certo, ele murmurou, a voz quase inaudível. Mas eu não vou desistir disso. Desistir de nós. Eu não vou desistir disso. Desistir de nós. Eu me afastei, o peito apertado, e fiquei ocupada, arrumando, tentando apagar a esperança e o medo que cresciam dentro de mim. Quando apaguei as luzes e deixei ele dormir, não consegui me livrar da sensação de que esta noite mudou tudo, e eu não estava pronta para o que viria a seguir. A luz da manhã se infiltrava pelas cortinas, desenhando listras na forma de Ethan dormindo no sofá. Ele parecia tão pacífico, quase como um garoto. Seu cabelo preto e os cílios tremiam suavemente em sua bochecha. Uma mão pendendo como se estivesse alcançando algo ou alguém. Eu fiquei ali, com uma xícara de café na mão, lutando contra a lembrança do que ele disse. Você é tudo, Lucas. Elas ecoavam na minha cabeça, me provocando com uma esperança que eu não tinha certeza se poderia confiar. Eu quase não dormi. Minha mente rebobinava a noite anterior com os detalhes dolorosos. A confissão de Ethan, embora hesitante, era ardente. Tinha aberto a porta que eu havia trancado por anos. Mas agora, sob a luz do dia sóbria, a dúvida se voltava para mim. E se ele não se lembrasse? E se ele se lembrasse, mas se arrependesse? Eu coloquei a xícara para baixo, com a mão trêmula, tentando me concentrar em segunda-feira, preparando o café da manhã,
checando e-mails. Qualquer coisa para evitar a verdade que pesava no meu peito. Eu queria que ele falasse a verdade. O sofá rangeu e Ethan se mexeu, gemendo ao esfregar os olhos. Oh, Deus, minha cabeça! Ele murmurou, sentando-se lentamente. O olhar dele se fixou em mim, e por um momento, nenhum de nós disse nada. O ar ficou frágil, como se uma palavra errada pudesse arruinar toda a história. Bom dia, eu disse, tentando parecer normal, mas suando um pouco tensa. O café está na bancada. Você está bem? Ele estreitou os olhos para mim, com uma expressão confusa, e então passou a mão pelo cabelo desgrenhado. Você fez alguma loucura ontem à noite? Ele perguntou, a voz rouca, mas com um toque de cautela, como se estivesse avaliando a situação. Meu estômago se revirou. Ele não se lembrava. Estava me dando uma saída? Uma forma de fingir que nada aconteceu? Eu forcei um sorriso, com o coração pesado. Eu meio que perdi a cabeça. Eu disse, desviando da verdadeira pergunta. Não era nada novo. Ele não sorriu. Em vez disso, ele se levantou, um pouco com cara de dor, e atravessou o cômodo até onde eu estava ao lado da bancada. Lucas, ele disse, a voz agora mais suave. Eu falei sério. Minha respiração acelerou. Me segurei na bancada para manter a calma. Você estava bêbado. Eu retruquei, a voz, quase sem firmeza. Dizem que as pessoas falam a verdade quando estão bêbadas. Ele balançou a cabeça. Aproximei-me, com os olhos verdes afiados. Não era sobre isso. Não era sobre você. Eu quero acreditar em você, mas o medo é teimoso. Ele se enraizou profundamente após tantos anos. Silêncio. Ethan, você não pode dizer essas coisas e esperar que eu haja como se nada fosse. Eu parei. Minhas palavras estavam confusas. O que ele espera que eu faça? Admitir que eu o amo desde a primeira noite em que ficamos acordados falando sobre sonhos. Revelar. Ela estendeu a mão, deslizando suavemente pelo meu braço. E aquele toque leve fez meu coração disparar. Eu não espero nada, ele disse. Só preciso que você saiba que eu estou falando sério. Ele tem sido sério há muito tempo. O quarto parecia pequeno demais. O peso das suas palavras pesava sobre mim. Eu me virei, não distraída, servindo café. Eu não queria que minha mente girasse. Por que hesitou? E quando começou a falar, sua voz estava rouca. Porque eu estou com medo. Com medo de estragar isso. Com medo de que você não sinta mais como antes. Mas quando vi você com Sam, ontem à noite, eu percebi. Eu não posso continuar fingindo que não quero você. Meu coração se apertou, mas a dúvida ainda me rodeava. Afiada e fria. Você está com ciúmes, eu disse, virando-me para ele. Não é que eu não consiga terminar a frase. Amar. Essa palavra soa tão grande, tão perigosa. A mandíbula de Ethan estava apertada, mas seu olhar ainda era suave, implorando. Não é apenas ciúmes, Lucas. É tudo. A maneira como você sorri diante das suas piadas ruins. A maneira como você deixa esboços em toda parte. Como você faz este lugar parecer um lar. Eu amo você. A confissão pairava entre nós, crua e desprotegida. Eu queria alcançá-lo para encurtar a distância e me soltar devagar. Mas o peso de 4 anos me segurava. E se isso for apenas um momento e não uma promessa? E se tentássemos e falhássemos e eu o perdesse para sempre? Eu preciso de tempo, finalmente eu disse, minha voz quase um sussurro. Muito tempo.
Ethan assentiu. A expressão dele misturava esperança e resignação. Vá devagar, ele diz. Eu não vou a lugar nenhum. O restante do dia passou em meio a silêncios constrangedores e olhares furtivos. Ethan foi trabalhar na loja de discos, enquanto eu me afundava nas minhas pinturas, desenhando freneticamente para esquecer o caos na minha cabeça. Mas cada linha que eu desenhava se transformava na imagem dele. Seus olhos, suas mãos, seu sorriso torto. À noite, eu não consegui suportar, mas peguei meu casaco e fui para o estúdio onde trabalho, esperando que a distância me ajudasse a clarear a mente. Mas quando entrei na frescura da noite, meu telefone vibrou como uma mensagem do Ethan. Podemos conversar esta noite? Eu não quero perder você. Meus dedos pairavam sobre a tela. Não sabia como responder. Queria dizer sim. Eu queria correr e contar tudo a ele, mas o medo me paralisava. Quando passei pelas ruas lotadas, o pulso da cidade parecia refletir a minha própria loucura, incerteza, cheia de esperança. Eu não sabia o que diria quando o visse novamente. Mas havia uma coisa clara: não podia voltar a ser como antes. A galeria estava silenciosa. Um silêncio que amplificava todos os pensamentos que eu tentava evitar. Eu estava diante de uma pintura inacabada, o pincel pairando, as palavras de Ethan queimando dentro de mim. Esta noite podemos conversar? Eu não quero perder você. Aqueles dizeres eram como uma corda de salvação e uma armadilha, me levando a uma verdade que não sabia se poderia encarar. Sempre encontrei refúgio na arte, uma forma de expressar as emoções que não consegui colocar em palavras. Mas esta noite, a pintura estava zombando de mim. Seus vazios refletiam a incerteza no meu coração. Eu amava Ethan há anos, mas o amor não é apenas caótico, aterrorizante. Um salto para o desconhecido. E se ele mudar de ideia? E se eu não for bom o suficiente? As perguntas giravam incessantemente, até que uma voz ecoou. Você parece estar lutando aí dentro, disse Sam, encostado na porta. Seu sorriso amigável, completamente oposto à minha confusão. Eu tentei forçar um sorriso, largando o pincel. Só estou pensando, disse, esperando que ele não insistisse. Sam é um bom garoto. Engraçado, com a habilidade de fazer as pessoas se sentirem descobertas, mas ele não é Ethan. Ele nunca poderia ser o cara da noite passada, Sam perguntou. Sua voz era suave, mas investigativa. Eu congelei, pegando de surpresa. Ethan. É só meu colega de quarto. Just rápido demais. E Sam levantou a sobrancelha. Claro que sim, disse com um sorriso irônico. Mas a forma como ele me olhava não era só um colega de quarto. As palavras dele tocaram muito perto, agitando a confusão que eu tentava reprimir. Eu murmurei uma desculpa e saí. Precisava de ar, precisava de espaço. As ruas de Manhattan estavam vibrantes com o barulho das buzinas, risadas ecoando dos bares, mas tudo o que eu conseguia ouvir era a voz de Ethan. Eu amo você. Eu andei sem direção. Se meu coração já tivesse decidido antes que a razão pudesse entender. Quando empurrei a porta, o sino tocou, e Ethan olhou para cima do balcão, seu rosto iluminado fazendo meu peito doer. Lucas, ele disse surpreso, colocando uma pilha de discos de vinil. O que você está fazendo aqui? Eu abri a boca, mas não consegui dizer nada. Eu escondi meus sentimentos por tanto tempo. E agora, ao estar diante da oportunidade de falar, eu fiquei paralisado. Eu recebi sua mensagem. Finalmente consegui dizer, com a voz trêmula. Podemos conversar? Ele assentiu e me guiou. Fomos para um canto calmo da loja,
onde discos de jazz antigos estavam empilhados ao longo da parede. O ar era leve, o cheiro de poeira e nostalgia, e por um momento eu me senti como se estivesse voltando no tempo. Para o dormitório, compartilhando segredos na escuridão. Eu fui sincero em cada palavra, Ethan disse antes que eu pudesse responder. Sua voz era grave, mas suave. Eu sei que errei ao esperar tanto, fazendo você pensar que eu não me importava. Mas eu realmente me importo, Lucas. Sempre fui assim. Minha garganta estava apertada. Eu olhei para o lado, fixando o olhar na capa do disco de vinil rachada para não me sentir constrangido. Por que você não diz nada? Eu perguntei, quase sussurrando. Todos esses anos, eu pensei que estava sozinho nisso. O olhar de Ethan suavizou. Ele se aproximou, sua mão tocou a minha. Você nunca esteve sozinho, ele disse. Eu só estava com medo de admitir. Eu pensei que se eu dissesse isso, perderia você. Mas o silêncio também não aliviava a dor. As palavras dele pareciam romper algo dentro de mim. Uma represa que eu construí para conter anos de anseios. Eu olhei para ele, realmente olhei, e vi o mesmo medo e esperança que eu sempre carreguei. Eu te amei desde o primeiro ano. Ele confessou, as palavras chorando antes que ele pudesse curar. A cada dia, cada momento bobo que compartilhamos, era sempre você. Mas eu estava muito assustado, Ethan. E se isso nos destruir? Ele segurou minha mão, um aperto caloroso e firme. Não vai, ela disse, sua voz intensa e cheia de confiança. Ele não. Sabia o que viria a seguir, mas ele sabia que me queria em sua vida, Lucas. Mais do que só amigos. Quarto compartilhado, mais do que tudo, o mundo parecia parar. A loja começou a desaparecer, até que só restássemos nós, à beira de algo novo. Eu me inclinei, minha testa encostada na dele, e pela primeira vez, eu deixei acredite que nós poderíamos ir além. Mas a vida não é um filme, e um final feliz não pode ser sem complicações. Quando saímos da loja de mãos dadas, voz soou. Sam estava do outro lado da rua, com uma expressão de surpresa e dor. Lucas, ele disse, sua voz se sobrepondo ao barulho dos carros. Ethan apertou minha mão mais forte, e eu senti a tensão se espalhando por seu corpo. A noite ainda não tinha terminado, e o caminho à frente ainda estava longe de ser claro. A voz de Sam era como uma lâmina afiada cortando a noite, inesperada e intensa. A mão de Ethan segurou a minha com força, sua mandíbula cerrada, mas eu podia sentir o tremor dentro dele, a expressão dele querendo proteger e ao mesmo tempo assustado. Eu me virei para encarar o Sam, meu coração batendo forte. Preso entre o homem que eu amo e o amigo que eu nunca quis magoar. Sam! Ei, eu disse, com a voz instável tentando aliviar a tensão. Ele atravessou a rua, o seu jeito descontraído substituído por uma expressão rude, desatenta. Então, essa é a razão de você estar me evitando, ele disse, olhando para a mão de Ethan segurando a minha. A voz dele não estava irritada, mas a dor em seus olhos era inconfundível. Eu pensei que tínhamos algo. Lucas, talvez eu tenha estado errado. A culpa se revirava dentro de mim. Sam é tão gentil, atencioso, e eu deixei ele me cortejar por mais tempo, com medo de encerrar tudo de imediato. Desculpe, eu disse, realmente querendo dizer isso. Eu deveria ter sido mais clara. Você é um cara incrível. Mas eu olhei para Ethan em outro lugar há muito tempo. Sam acenou com a cabeça. Os ombros dele estavam um pouco caídos. Sim, agora eu entendo, ele disse, tentando esboçar um sorriso ao mesmo tempo triste e alegre. Cuide dele, tá? Certo, ele acrescentou,
olhando na direção de Ethan. A expressão de Ethan suavizou e ele acenou com a cabeça. Eu vou fazer isso, ele disse com uma voz suave, mas... Firme Sam se virou e foi embora, desaparecendo na luz da cidade, deixando um silêncio denso e libertador. Ethan e eu ficamos ali, o peso daquele momento nos envolvendo. Você está bem? Ele perguntou, seu polegar deslizando suavemente pela minha mão. Eu assenti, embora meu peito estivesse apertado pela sensação de alívio e medo. Eu não queria machucá-lo, eu disse. Mas eu não queria mais me esconder. Não com você. O rosto de Ethan se iluminou com um sorriso, suave e desprevenido. Ele me puxou para perto, me envolvendo em seus braços como uma promessa. Não, há mais esconderijos, ele sussurrou, sua respiração quente tocando minha têmpora. De volta ao cado apartamento. A chuva tinha cessado, o ar fresco e renovado. Nós nos sentamos no sofá, mais próximos do que nunca. Nossos joelhos se tocaram, o espaço entre nós repleto de possibilidades. E agora? Eu perguntei, minha voz quase um sussurro. Ethan riu. Um som quente, profundo que fez meu coração disparar. Agora que entendemos, ele disse. Juntos, sem mais segredos, sem mais fugas, apenas nós. Os dias seguintes foram uma sequência nebulosa de beijos de estreia. Tímidos e doces, furtivos, na cozinha silenciosa. As primeiras manhãs acordando, nós, bagunçados, juntos. A luz do sol invadindo tudo. As primeiras brigas, pequenas e humanas, mas sempre terminando em desculpas e risadas. Não era perfeito. Havia momentos de dúvida, velhos medos ressurgindo, mas cada vez que isso acontecia, a presença firme de Ethan me deixou mais confiante. Estamos construindo algo real, algo pelo qual vale a pena lutar. Numa noite, um mês depois, estávamos em nossa cobertura, com o horizonte de Manhattan brilhando abaixo. Ethan me deu um caderno de esboços, com uma expressão que misturava preocupação e esperança. Abra, ele disse. Dentro, havia páginas cheias de anotações manuscritas, letras de músicas e pedaços de pensamentos dele sobre mim, sobre nós, ele confessou com as bochechas vermelhas. Eu escrevi sobre você por muitos anos. Até agora não sei como expressar isso. Meus olhos se encheram de lágrimas ao ler suas palavras. Cada frase era uma parte do coração que ele ainda mantinha escondido. Eu coloquei o caderno de lado e o beijei devagar e profundamente, enquanto a cidade, a Sopreni, ruía ao nosso redor. Eu te amo, eu disse. As palavras não pesavam mais, estavam leves. Eu também te amo. Ele sussurrou em resposta. E naquele momento, eu soube que havíamos encontrado o caminho. Nossa história não é apenas sobre amor. É sobre coragem, sobre escolher ser visto, sobre se tornar vulnerável. Mesmo que isso nos cause medo, passamos muitos anos orbitando um ao outro, temerosos de nos tocar. Mas agora, ao estarmos juntos, nos tornamos inteiros. O mundo nem sempre é bonito, mas com Ethan ao meu lado, sinto que estou pronta para enfrentá-lo. E enquanto estávamos lá, de mãos dadas, percebi que o maior risco não era amá-lo. Não havia nenhum esforço nisso.